Aqui vou apresentar meu TCC, que foi basicamente um pipeline de processamento de dados e um dashboard para análise desses dados relativos aos atendimentos e os pacientes autistas do DataSUS, certo? Essa é a introdução. E o objetivo do trabalho foi desenvolver um dashboard, como falei, interativo público, que qualquer um consiga acessar, usando os dados do DataSUS, que vou explicar um pouco melhor mais na frente sobre o DataSUS, dos atendimentos relacionados ao TEA, com a intenção de, enfim, disponibilizar esses dados para a comunidade médica, para a comunidade geral, em específico para o desenvolvimento de políticas públicas e para uma compreensão melhor da situação geral do autismo na rede pública de saúde. Os objetivos específicos foram, como está escrito, coletar, tratar e padronizar esses dados para tornar eles mais utilizáveis, mais compreensíveis, mais fáceis de usar, projetar esse dashboard com um design mais claro, mais intuitivo, funcional, fazer diversas análises sobre diversos tópicos, o que os dados permitirem, e disponibilizar essa ferramenta para uso público, para qualquer um conseguir acessar e utilizar esses dados. Para isso, é importante primeiro explicar o que é o TEA. O TEA, o transtorno do espectro autista, é uma condição do neurodesenvolvimento que, de acordo com a OMS, ocorre em cerca de 1 a cada 127 pessoas e que traz dificuldades em comunicação social, traz comportamentos repetitivos, muitas vezes necessidade de rotina, e pode influenciar em diversos outros aspectos da vida da pessoa, como dificuldade de fala, locomoção, etc. O TEA, ele é uma condição relativamente difícil de diagnosticar, tem vários desafios, porque é um espectro, é o transtorno do espectro autista devido à alta variabilidade. Tem questões como a diferença de apresentação entre gêneros, critérios diagnósticos enviesados, etc. No Brasil, especificamente, a gente nota um histórico muito grande de escassez de recursos públicos. Não tem muitos recursos destinados ao TEA, não tem muito conhecimento sobre o TEA, apesar de que, após a lei da Spiana, teve um reconhecimento público, a garantia dos direitos das pessoas autistas, porém ainda tem muitos desafios. A gente tem falta de profissional, infraestrutura precária, as políticas públicas não têm diretrizes de como serem implementadas, existe muita desinformação e carência de dados públicos, que é o que a gente busca resolver aqui. Para entender melhor esse trabalho, é importante entender também que é o governo aberto, a transparência, a responsabilização e os dados abertos. O governo aberto é um modelo de gestão baseado em transparência, participação social e a colaboração entre o governo e o cidadão. Isso funciona ao disponibilizar dados, ou seja, criar transparência sobre as ações e gerenciamento de recursos do governo. Ou seja, a ideia é que sem conhecimento não existe consentimento. As pessoas precisam saber o que o governo faz com os recursos públicos para poder consentir com o uso desses recursos públicos e responsabilizar o governo pelo uso desses recursos, caso haja um uso errado, algo assim. Então, daí vem os conceitos de governo aberto, transparência e responsabilização. Porém, criar transparência não necessariamente implica em criar esse controle social, em garantir responsabilização, porque muitas vezes os dados são disponibilizados de maneira difícil de acessar, de entender, de acessar. Você precisa de habilidades muito específicas para usar eles, e para isso a gente tem a visualização como uma facilitadora, uma solução facilitadora. Também é importante ter o Big Data, que trata de técnicas específicas para lidar com dados de muito volume, de muita variedade, de maneira rápida e eficiente. Isso ajuda muito porque esses grandes volumes de dados tendem, quando analisados, a permitir, digamos assim, o reconhecimento de diversos padrões diferentes, e em dados governamentais especificamente isso é interessante, porque permite a gente encontrar anomalias, irregularidades, e também ter uma noção melhor de como os recursos públicos estão sendo usados, já que, por exemplo, os dados que a gente vai usar vêm de todos os atendimentos psicossociais do DataSUS, do CAPS,
são muitas informações, precisam de técnicas específicas para a gente conseguir lidar. Tem muitas informações, tem muitos padrões que a gente consegue descobrir quando a gente faz análise em grandes volumes de dados. Isso, quando disponibilizado para o público em dados governamentais, resulta em melhor democracia e uma eficiência maior de governo, especialmente no quesito de gerenciamento de recursos públicos e políticas públicas. O DataSUS, ele é o principal repositório de dados do SUS. Ele tem dados de atendimentos, eles têm dados ambulatoriais, dados de cirurgia, dados de atendimentos psicossociais, tem dados sobre doenças infecciosas, enfim, tem basicamente todos os setores de atendimento do SUS geram dados e esses dados vão parar no DataSUS. É uma ferramenta que é muito interessante para a pesquisa científica, é muito interessante para a gestão pública, porque são dados importantíssimos, são dados muito interessantes. Porém, o acesso a eles é muito difícil e os dados têm problemas. Muitas vezes eles têm informações incompletas ou incorretas. Por exemplo, no trabalho que eu fiz, a gente encontrou algumas informações, alguns campos que tiveram que ser trabalhados especificamente, porque tem problemas específicos nele que dificultam o uso desses dados, além de muitas informações incompletas em relação aos atendimentos dos pacientes. Ainda assim, uma baixa integração entre os sistemas, é verdade. A gente tem uma dificuldade de juntar, por exemplo, atendimentos psicossociais com cirúrgicos, não tem como identificar o mesmo paciente em todos os sistemas. Mas, ainda assim, se prova uma fonte de informação muito valiosa, especialmente quando você consegue tratar esses dados e tornar eles utilizáveis. Para isso, a gente cria um pipeline. Basicamente, a ideia é conseguir criar uma base de dados de pacientes e onde atendimentos, ou seja, ter todas as informações de todos os atendimentos e também ter informações individuais atualizadas da situação atual do paciente, que a gente de todos os pacientes que a gente está lidando nessa base de dados. Para isso, a gente teve que usar técnicas de Big Data, e aqui vem a explicação de como esses dados foram processados, então, como a gente extraiu esses dados do servidor do DataSUS, no servidor do FTP, a gente converte ele para todos esses dados são vários arquivos, para um formato mais utilizável, um formato mais fácil de processar, que é o CSV. Depois a gente unifica todos esses arquivos em um único CSV para poder processar todos os dados ao mesmo tempo e garantir que a gente consegue ordenar isso direito por ano e mês, para conseguir obter o registro mais atualizado do paciente. A gente cria uma tabela de atendimentos. Basicamente, o que a gente faz pega todos esses atendimentos e separa todos os que foram relacionados ao TEA, todos os que tiveram a CID do TEA, que, enfim, registrada no atendimento. A gente também teve que fazer alguns cálculos, alguns tratamentos de dados, como eu falei, porque, por exemplo, a idade do paciente era constante. Então, se o paciente começou o tratamento em 2004 com 9 anos, em 2024 ele ainda tinha 9 anos. Então, coisas assim deixam bem difícil de tratar esses dados, de lidar com esses dados, se você não tratar eles. E aí a gente ordenou tudo isso pelos registros mais recentes e deixou só um registro por paciente, o registro mais recente que a gente tem de cada paciente. A gente fez isso, eu estou clicando com base no cartão nacional de saúde, que mesmo criptografado, ele é único, funciona como se fosse um hash. Então aqui, a gente terminou criando duas bases de dados, uma de atendimentos, com todos os atendimentos, e uma só com as informações mais atualizadas dos pacientes. Daí a gente juntou alguns dados sobre os municípios, porque é interessante saber não só o que acontece nos pacientes, mas também o que acontece nos municípios desses pacientes, se digamos assim, o município está performando bem, se ele está lidando bem com os atendimentos de autismo, onde ele está em comparação com os outros, porque isso também é voltado ao desenvolvimento de políticas públicas. A gente junta esses dois, no caso, todas essas tabelas, a tabela de municípios com a tabela de pacientes, a tabela de municípios com a tabela de atendimentos, e a gente cria essas duas bases de dados unificadas que a gente vai usar, e trata um pouco mais os dados, ajusta algumas chaves para compatibilidade entre as tabelas, e, enfim, torna eles, digamos assim, o modelo final, e transforma tudo isso em só
2 arquivos, porque a gente utilizou o que se chama de formato Parquet para lidar com esses dados, e esse formato ele resulta em uma pasta de vários arquivos separados, particionados. E aqui a gente juntou todos eles em só um arquivo cada, um arquivo para base de pacientes, um arquivo para base de atendimentos, para ficar mais fácil de utilizar, digamos assim, para ficar mais conveniente, mais organizado. Então, a partir daí, com esses dados, a gente começou a criar um dashboard. A gente criou um dashboard para a visualização desses dados e para a utilização desses dados efetiva, para disponibilização e, enfim, utilização. A ideia desse dashboard é construir uma interface interativa para os usuários poderem usar e construir um servidor que consegue filtrar esses dados, processar eles e fazer as diversas seleções que os usuários quiserem para gerar essas visualizações e mostrar eles na interface de usuário. Então, ele funciona numa lógica de carregar os dados, criar uma interface, um servidor, escolher os filtros, aplicar esses filtros e gerar os gráficos e os indicadores. Ele tem diversas abas, então a gente tem análise de distribuição demográfica, procedimentos realizados nos pacientes, quais são as CIDs mais frequentes, primária e secundária. A gente tem as estatísticas por estado e município, então a gente tem as tabelas que detalham os números brutos, a gente tem os dados da localização, análise em relação ao município do paciente, a gente tem análises sobre a situação, sobre situações de vulnerabilidade desses pacientes e tem a tendência temporal de atendimentos, entradas e saídas. O link do dashboard está disponível aqui. E deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Pronto. E aqui eu vou mostrar um pouco esse dashboard. Deixa eu recarregar. Pronto. Demorou um pouco. Mas aqui apresentando um pouco esse dashboard, a gente tem todas essas abas mencionadas, a gente tem aqui diversas análises, então a gente tem a distribuição por sexo, você pode filtrar entre dados de atendimentos, pacientes, a gente tem a distribuição por etnias, então, por exemplo, aqui, se a gente vê em dados de atendimentos, eu tenho 2 milhões de atendimentos totais, sem filtrar por estado, por município por ano, e 145 mil pacientes no geral. Então, foram 145 mil pacientes para 2 milhões e 800 atendimentos desde 2013. Em todo o DataSUS, ou seja, todos os CAPs. E a gente tem que 19,7% desses atendimentos foram pacientes do sexo feminino. Porém, a gente tem que são 24,1% dos pacientes são do sexo feminino. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise e encontrar proporções diferentes, encontrar padrões, encontrar irregularidades. Isso acontece também, por exemplo, com o caso de etnia. Dá para ver que, por exemplo, 39,4% dos atendimentos foram para pessoas pardas, mas a gente tem 55% dos pacientes pardos. Então, tem vários, digamos assim, várias irregularidades, várias coisas a se investigar, digamos assim, vários resultados a se investigar nessas análises de dashboard. Ele facilita muito a visualização, a compreensão desses dados, que tendo só tabelas enormes, fica muito difícil tanto de utilizar, porque são muito grandes, quanto de compreender. A gente tem análise de distribuição de idade, a gente tem análise por distribuição geográfica, então, os estados que performaram melhor, os municípios que performaram melhor, e aqui a gente tem, por exemplo, uma regressão com várias curvas que tenta identificar um caráter linear entre o número de pacientes, o número de atendimentos e o tamanho da população do município. E a gente encontrou, de fato, existe um caráter linear a partir de certa faixa, aqui no meio, não tanto, mas você consegue utilizar, por exemplo, essa análise como indicativo de performance do município. Então, se ele tem mais atendimentos com base na população, se ele tem menos, se ele está acima ou abaixo da média para a população dele, você consegue pesquisar seu município. Então, por exemplo, se for pesquisar a cidade de onde eu vim, Teresina, está aqui, então a cidade que está performando até que acima da média. A gente tem as análises de procedimentos, então, quais foram os procedimentos mais realizados em cada estado, município, por sexo, por etnia, por ano. A gente tem situações de vulnerabilidade, dá para ver que praticamente nenhuma pessoa autista usa droga ou está em situação de rua. As CIDs, então, por exemplo, dá para analisar quais foram as CIDs que mais ocorreram com
com autismo, a gente vê que foram F90, F70, enfim. A evolução dos atendimentos com os anos, então a gente tem o ano de início de tratamento, os pacientes que entraram nesses anos, os pacientes que terminaram o tratamento nesses anos, quantos atendimentos houveram nesses anos. A gente tem as tabelas com estatísticas por estado, então você consegue, por exemplo, filtrar qual foi o estado que teve mais pacientes, qual foi o estado que teve mais atendimentos, o que teve menos, uma média de atendimentos paciente, e que a gente tem, por exemplo, a gente teve 849 mil atendimentos a pessoas autistas homens em São Paulo, e dá para ver que, por exemplo, aqui, isso corresponde a 24.600 pacientes homens, então dá para pegar os dados brutos dessa forma, alternando entre pacientes e atendimentos. A gente tem dados por etnia, situação de rua, usuário de drogas, etc. Mesma coisa para municípios, dá para pesquisar qualquer município que tem algum atendimento registrado. Então, por exemplo, Terezinha aqui, consegue filtrar novamente atendimentos e pacientes. Enfim, esse é o dashboard. Voltando para a apresentação. O número, tudo bem. Aqui eu queria falar de alguns achados notáveis que a gente teve. Primeiro estudo, a primeira análise que eu mostrei foi a distribuição de sexo, distribuição de gênero, e nela a gente percebe que a proporção de homens para mulheres é de cerca de 4:1, que é algo que é muito refletido na literatura, tanto em atendimentos quanto em quantidade de pacientes. A proporção tende a ser muito menor de mulheres para homens, e as mulheres recebem proporcionalmente menos atendimentos. A gente acredita que existem, no caso, diversas hipóteses para isso, para por que essa proporção acontece, por que o autismo feminino é invisibilizado. Existem as hipóteses de, por exemplo, os critérios clínicos de diagnóstico serem enviesados, serem baseados no autismo masculino, que se apresenta de maneira diferente. Existe a hipótese do masking, etc. E isso pode indicar uma necessidade da revisão, do aprimoramento desses critérios em relação a como, digamos assim, o autismo é diagnosticado em mulheres, como o atendimento deve ser feito, a frequência de atendimentos necessários, porque a gente sabe que é uma faixa que também necessita de cuidado, também necessita de atenção. A gente também encontra algumas desigualdades étnico-raciais, então a questão de, por exemplo, pessoas pretas são muito subrepresentadas, então são 3,3% dos atendimentos, 2,8% dos pacientes, mas são 10% na faixa geral do Brasil, a proporção do Brasil, então tem menos pessoas pretas proporcionalmente. As pessoas pardas, como eu tinha mostrado, são a maioria dos pacientes, mas eles não são, não corresponde, digamos assim, proporcionalmente à quantidade de atendimentos que elas recebem. Então, mesmo sendo a maior parte dos pacientes, elas não recebem atendimentos o bastante. As pessoas brancas, porém, recebem mais atendimentos proporcionalmente, são 24,5% dos pacientes e 31,8% dos atendimentos. Também a gente percebe um percentual muito elevado de registros sem etnia, sem cor de pele registrada como outra, que obviamente é uma falha. Deveria ser possível identificar, deveria, enfim, ter, esses dados deveriam existir. Então, 22,5% dos atendimentos não tem, 14,1% dos pacientes também não tem cor de pele etnia registrada. As pessoas amarelas elas representam um percentual maior de atendimentos do que na população geral, então 3,6% dos pacientes, 2,9% dos atendimentos, mesmo sendo só 0,42% da população. E algumas hipóteses que a gente tem para por que isso acontece principalmente por causa de critérios diagnósticos e clínicos enviesados. Então, a gente sabe que o autismo é historicamente estudado em crianças, homens, brancos, é um critério bem eurocêntrico, bem voltado à infância. A gente também sabe que existe a possibilidade de racismo institucional, e também de problemas logísticos ou financeiros, enfim, tem diversas possibilidades e isso precisa ser investigado, porque, querendo ou não, é uma desigualdade muito notável, uma desigualdade muito brusca. A gente também percebe uma centralização muito grande dos atendimentos, então a maioria absoluta dos atendimentos está concentrada ao redor dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, enquanto os números dos outros estados tendem a ser bem menores, o que sugere
que a capacidade de cuidado às pessoas autistas está muito focada nesses lugares, está muito focada nos grandes centros. A gente vê que, de certa forma, faz sentido, porque as regiões que têm mais serviços, que têm mais oferta de serviço, vão naturalmente detectar mais casos, vão ter mais pacientes. Mas isso não necessariamente significa que esses são os lugares que têm mais pacientes, que têm mais casos. Pode simplesmente indicar que eles têm uma capacidade de identificação maior e que os municípios e estados com menos cobertura assistencial, os que estão mais longe, especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro, podem possivelmente estar sendo invisibilizados, podem ter um certo subdiagnóstico, tem números, digamos assim, um tanto desproporcionais. A gente vê que, por exemplo, o estado de São Paulo tem 21,7% de todos os pacientes, tem 1/5 de todos os pacientes e mais de 1/3 de todos os atendimentos do país. Então, é muito concentrado nessas regiões. Também a gente encontrou alguns registros de atendimentos e pacientes suspeitos, algumas inconsistências. Então, por exemplo, tem algumas localidades, alguns municípios especificamente, de pequeno porte, médio porte, até, vamos colocar aí, 400 mil, um médio porte, 400 mil habitantes, que tem muitos pacientes, proporcionalmente falando, e não realmente tem a quantidade de atendimentos para justificar isso. Como, por exemplo, Rondonópolis, Maracanã e Campina Grande, dá para encontrar isso no dashboard. Nas tabelas de municípios tem esses dados brutos, dá para ordenar por isso. E outros lugares de grande porte apresentam um volume de pacientes muito abaixo da média, e um número de atendimentos muito maior do que o número de pacientes, desproporcionalmente maior. Então, por exemplo, Campinas, que é um caso notável, tem 90 mil atendimentos e só 900 pacientes. 900 pacientes para uma cidade do tamanho de Campinas é um número muito pequeno, um número relativamente, é um número suspeito, é um número irregular. E 90 mil atendimentos, Campinas é uma das cidades que mais tem atendimentos no país. Então, tem essa irregularidade. Cada paciente recebeu, em média, 100 atendimentos ao longo dos anos, sabe? Algumas possibilidades que a gente entende, que inclusive a literatura já analisou, que o DataSUS, ele tende a ter dados errados, ele tende a ter dados inseridos ou gerados errados, ou seja, eles podem estar duplicados, podem estar com registro inadequado de localização, pode acontecer de ser migração, e também pode acontecer de ser uma superdeclaração de produtividade, é algo que precisa ser investigado. Também deve se notar que, caso haja uma duplicação do paciente, ou seja, para o mesmo cartão, digamos assim, para o mesmo paciente sejam criados 2 cartões nacionais de saúde por algum motivo no sistema, não tem como identificar isso exatamente. Então, é possível, talvez, que algum erro no sistema, algum erro no registro dos pacientes tenha gerado algum problema, especialmente nessas cidades. Também a gente nota um perfil muito concentrado na infância e adolescência, o perfil de pacientes. Então, a concentração dos atendimentos está massivamente na faixa até os 19 anos, depois disso cai bruscamente, o que sugere que, por um lado bom, as crianças e adolescentes têm conseguido apoio, têm conseguido ser diagnosticados e têm conseguido manter esse acompanhamento. Ou seja, possivelmente o autismo está sendo reconhecido efetivamente em crianças e adolescentes, porém tem uma queda muito grande a partir do início da vida adulta, o que sugere que possivelmente esses adultos estão sendo invisibilizados. É capaz de não haver um reconhecimento muito grande do autismo adulto. Pode haver subdiagnóstico, pode haver uma fragilidade nessa transição de cuidado infantil para cuidado adulto, descontinuidade de acesso, ou só não tem realmente serviços especializados para esses adultos. Também é uma possibilidade. A gente nota um impacto da pandemia do Covid, então a gente vê uma queda bem acentuada no número de atendimentos novos e de novos pacientes em 2020, especificamente, recupera parcialmente em 2021, mas ainda não volta ao mesmo nível, especialmente em atendimentos, quantidade de atendimentos, e volta ao normal em 2022, continua a crescer como estava antes.
na tendência anterior. Isso é bem coerente ao contexto durante a pandemia do Covid, especialmente devido a essa priorização ao atendimento do Covid, a diminuição da procura, porque as pessoas não queriam sair de casa, uma queda, né, nas avaliações presenciais e o fechamento de escolas, que é um ambiente muito importante para a identificação do autismo, devido à demanda social. Porém, essa recuperação relativamente rápida, pode indicar que os CAPs conseguiram lidar bem com os pacientes autistas, conseguiram criar estratégias para voltar esses atendimentos de maneira eficaz, de maneira efetiva, e represar essa demanda de 2020. A gente também percebe, algo que confirma muitos achados da literatura, que as condições mais frequentes que acontecem juntamente à TEA são o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a deficiência intelectual, especificamente a CIDS F90, F90.0, F70, F71 e F79, que são os diferentes níveis de deficiência intelectual. Isso é algo que a gente nota muito na literatura, é algo que a gente encontra muito, que existe uma correlação muito grande entre essas condições. E a gente também encontrou isso nos dados do DataSUS. E, para concluir, o objetivo desse estudo, desse projeto inteiro, foi justamente explorar, organizar e disponibilizar essas informações para a comunidade no geral, para a comunidade autista, para os gestores públicos, para a comunidade médica, utilizando esses dados do DataSUS, que, enfim, são todos os atendimentos do SUS, como estão registrados na base de dados do SUS. Para isso, a gente projetou um pipeline que consegue consolidar, padronizar, estruturar esse grande volume de informações clínicas, garantindo essa qualidade dos dados e uma acessibilidade maior para as análises futuras, notando-se que esse pipeline só funciona para os dados de atendimentos psicossociais. Ele não deve funcionar para dados de cirurgia, dados de doenças infecciosas, ele é especificamente para os dados de caráter psicossocial. A gente implementou também esse dashboard para a visualização desses indicadores, para a compreensão melhor do cenário do TEA no país, na rede pública, e o trabalho demonstra o potencial dessas ferramentas de Big Data, de engenharia, análise de dados, de ciência de dados, para o apoio às decisões, para a compreensão do estado, digamos assim, de diversas condições sociais, de recursos públicos, de gestão, enfim. E a gente espera que isso ajude a formulação de políticas públicas, que ajude a compreensão do contexto do autismo no Brasil, enfim. Porém, a gente ainda percebeu algumas limitações. Como falado, tem inconsistências e ausência de dados nos registros originais. Então, por exemplo, a CID secundária do paciente é algo muito raramente registrado. É difícil de registrar. Então, mesmo que a gente tenha encontrado uma boa concorrência entre autismo, TDAH e deficiência intelectual, ainda são campos que muitas vezes são deixados vazios. Tem a questão de, por exemplo, a idade, que foi por algum motivo uma constante, o paciente a idade dele não aumenta conforme o tempo passa na base de dados. Porém, a boa parte das dificuldades foram tratadas e a gente conseguiu lidar com isso. E, como dito, a gente espera que o trabalho ajude no monitoramento dos atendimentos às pessoas autistas, gerenciamento dos recursos destinados à comunidade, uma compreensão maior da situação deles, das necessidades, para o planejamento dessas políticas públicas, para a garantia de inclusão, do bem-estar e do acesso adequado à saúde. Algumas melhorias que foram propostas para esse trabalho foram, principalmente, adicionar fontes de dados no rodapé do trabalho, explicar de onde vêm esses dados, para não ser, se alguém encontrar esse link na internet, não ficar perdido em relação a de onde vêm esses dados, de onde tiraram isso. Adicionar o link para o repositório, para as pessoas também conseguirem analisar esses dados, os dados que quiserem da base psicossocial, replicar os procedimentos que a gente fez, replicar o dashboard, tudo isso deve ser público, está público, está no GitHub aberto, e também as pessoas poderem validar os códigos utilizados, validar que tudo que está lá de fato é feito da maneira correta. Adicionar um filtro de ano
para as tabelas de estados e municípios, porque atualmente a gente consegue ver os números totais, históricos, mas não tem como filtrar por ano, atualmente é algo que vai ser melhorado, e tornar também a hospedagem desse website permanente. Atualmente ele está sendo hosteado num computador pessoal. A ideia é conseguir passar ele para um servidor da USP, para um servidor da faculdade, para manter ele aberto para a comunidade no geral sempre, e com poder de processamento maior, claro, para aguentar uma demanda maior, e obviamente, e adicionando mais abas, mais análises, e adicionando mais informações a esse dashboard. E foi esse o trabalho. Tudo certo, Maia. Perdão, encerrado. Muito bem, Maia, muito obrigado pela apresentação. Vamos dar início às adições. Por favor, professor Dr. Diogo, suas considerações. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Maia, parabéns pela apresentação. Fazendo um disclaimer aqui, né? Eu também sou diagnosticado com autismo, TDAH, habilidades, coisa toda, né? É bem legal ver isso, porque o seu trabalho, porque ao longo da jornada que eu tenho, meu filho também é autista, né? Joana, quem fez o diagnóstico dele há muito tempo atrás, né? Eu fiquei me perguntando como seriam os dados do SUS a esse respeito, né? E nunca acabei botando a mão para trabalhar, né? Eu trabalhava principalmente com câncer, agora estou trabalhando com coisas várias, né? E no SUS trabalhando mais com trauma, né? Esse tipo de coisa. Eu aprendi um pouquinho sobre os dados do SUS, né? E acho que eu tenho poucas considerações assim de críticas. Acho que eu queria mais dialogar, né, com as que você colocou, né? E assim, o primeiro, uma questão que eu acho que eu vou começar a perguntar para todo mundo que apresenta um trabalho que eu vejo, então, por favor, não leve isso de maneira pessoal. Eu queria que você falasse, no seu trabalho, você usou algum tipo de IA generativa, e se sim, em que regiões do seu trabalho? Sim, para debug, especialmente no pipeline. Também usei para fazer comentários no dashboard. Algumas visualizações específicas eu tive dificuldade, não estavam funcionando. Eu uso mais para debug do que para código em si, geralmente. Tá. Então, eu tento fazer a versão inicial na mão mesmo, faço os códigos. Se não funcionar, geralmente aí eu começo a pedir ajuda para IA. Então, em algumas partes dos códigos, sim. Tá. A minha impressão ao ler o texto foi que você não usou IA para gerar o texto, tá? Não usei. Foi a minha impressão, eu fico feliz de estar certo, porque assim, tá um texto muito bem escrito, né? Parabéns. Obrigada. Eu achei ele muito claro, muito objetivo, muito detalhado, tá? Achei que entrou num nível de detalhe assim, muito grande, né? Que é um ponto, talvez, para pensar o nível de detalhamento específico que você precisa para cada caso, né? Essa é uma dificuldade que eu tenho de, às vezes, explico as coisas demais, né? Às vezes eu quero deixar tudo muito claro e acabo confundindo, parafraseando o Tom Zé. Queria perguntar também o seguinte, né? Você usou o Python para fazer o processo de ETL, né, de extração dos dados e tudo mais, e usou o R para fazer o dashboard. Eu queria perguntar, né? Se tem algum motivo específico para usar o R para essa finalidade, porque tem algumas ferramentas similares no Python, né? E queria ouvir de você por que dessa decisão. Eu já tinha trabalhado antes com dados públicos em R, mas com dados de educação. E eu já fiz alguns dashboards, assim, inclusive públicos. Eu acho que ainda estão funcionando no meu primeiro estágio. E eu já tive experiência com R, não teria uma curva de aprendizado, porque eu nunca fiz algo assim em Python. Eu não faço web dev, eu não entendo direito da área. Então, por experiência. O Python tem um Streamlit, né? E eu passei a usar ele assim que eu descobri, né? Porque, apesar do R, assim, foi inclusive o Ricardo Vence que me mostrou o R lá no distante ano 2000 e alguma coisa, né? Gostei muito, porque era uma premissa que não existia na época, né? A gente fazia as coisas tudo em C. Sim. Porém, eu tenho algumas críticas, assim, com
como a biblioteca do R foi crescendo de uma maneira meio desordenada e acaba sendo um pouco confuso, mas talvez, né, se o problema está sendo resolvido, acho que é importante, né? Em projetos desse tipo, eu tenho a tendência, né, de recomendar que a gente use o mínimo de ferramentas diferentes possíveis, né? Facilita a manutenção e o ambiente que você tem, né? É mais fácil você ter uma máquina virtual que só tem um Python rodando ali do que você ter um Python e o R. Às vezes uma biblioteca bate com a outra, tal. Mas, né? É um comentário muito passado, acho que só para entender a escolha e dar essa dica aqui, né? As bibliotecas eu achei legal. A biblioteca me chamou a atenção, né? Porque quando eu vou trabalhar com dados do SUS, o primeiro que eu uso é um chamado PySUS, que já faz essa parte de achar o DBC, baixa, retorna um data frame do Pandas, né? Sim. Você conhecia ela? Não conhecia. Tá. Também, de novo, eu vi o código assim por cima no final da sua tese, achei que estava bem legal, né? Bem detalhado, e provavelmente, né, não rodei as coisas, mas aparentemente está tudo funcionando, ou seja, sucesso, né? Mas, né, não sei se você conhece a ferramenta, estou compartilhando porque pode ser útil no futuro. Se você for trabalhar com dados SUS, espero que continue trabalhando. A gente precisa de boas análises. Pesquisando. Eu estou passando aqui, estou olhando para o lado que eu estou passando aqui pelo seu texto, tá? Tudo bem. Tá. Eu vi que você usou o CID-10, em algum momento a gente vai precisar ver como é que vai ficar o CID-11 nos bancos de dados, né? A base de dados não usa CID-11. Ainda está no CID-10, infelizmente. Não, mas eu fico pensando como é que vai ser quando mudar, se a gente vai converter tudo para CID-11, se a base vai continuar com os dois. Se eu conheço as bases do SUS, eles vão adicionar um outro campo, que é o CID-10 e o CID-11, e os dois vão morar juntos até alguém decidir que vai ter o CID-12, e aí vai ter mais um campo. Questões. Legal. Eu vi que você usou, né, os dados da divisão da organização do território do IBGE, isso é bem interessante. E aí, um ponto que acho que, de novo, né, eu acho que o seu objetivo foi cumprido de usar o município, mas ele tem umas divisões territoriais que são muito úteis quando você faz estudos de saúde pública, né, que é aquela micro-região, macro-região, né, que poderia ser um fator de agregação para você estudar não só no nível do município, mas no nível dessas regiões, né. Sim. Infelizmente, eu nunca encontrei a divisão de saúde, né, porque ela não segue exatamente a divisão do IBGE, né, porque as regiões que são atendidas por um lugar ou por outro, né, elas têm uma organização própria do SUS, né. E eu, na época que eu comecei a trabalhar com isso, eu não encontrei, né? E por que isso eu acho interessante? Porque você colocou mais para frente ali, um ponto em que você fala que algumas cidades tinham uma média de atendimento, um padrão de atendimento acima da média, né? Sim. E, por exemplo, eu não conheço a maioria das cidades, mas Campinas, eu sei que ele é meio que um polo dentro do interior, e que acaba recebendo pacientes de outros lugares, de outras cidades menores que não têm uma estrutura complexa. É o padrão do SUS, né? A regulação. Então, por exemplo, o irmão do meu padrasto fazia tratamento de câncer aqui em São Paulo, no Heliópolis. E ele vinha lá de Bauru, tinha uma van da prefeitura que trazia ele para cá para fazer hemodiálise dia sim, dia não. Então, ele estava dia sim, dia não aqui na região para fazer isso. Então, né, talvez isso explique, né? E talvez estudando essas regiões ficasse um pouco mais evidente essas questões, porque um município pode ter uma média, um padrão de atendimento acima da média, enquanto que os outros da mesma região vão ter abaixo, né? Sim. Não sei se é o caso, até porque o TEA ele é baixa complexidade no nível que você analisou, de ambulatório, né? Então, não sei como esse referenciamento funciona na prática. Então, no caso, Campinas foi uma cidade que eu fui atrás especificamente, porque foi o caso mais, assim... aberrante. Exatamente. Eu fui atrás de ver esses dados, porque... Só que é um script separado. Talvez eu vou colocar no GitHub, muito provavelmente, que eu usei para analisar cada município. Você coloca o município que você quer, ele puxa tudo lá, tudo sobre o município. Então, nos campos do DataSUS, as tabelas, a gente tem 2 campos. A gente tem o município do paciente e o município do atendimento. Certo. Ou seja, inclusive é uma das sugestões que eu até deveria ter colocado, mas a gente também quer analisar dados de imigração.
os pacientes que fazem a migração. Porém, isso é bem complexo, não deu para colocar nessa versão inicial da dashboard, mas o objetivo é continuar sempre sendo desenvolvido. Então, é uma ideia para se colocar. Mas Campinas, especificamente, na base do SUS, não tem nenhuma migração para a Terra. Os 900 pacientes têm o mesmo município de paciente que município de atendimento. Então, é um caso que realmente, Campinas especificamente, não sei as outras, mas precisa de investigação, porque possivelmente eles estão registrando errado esses dados. Esse é um ponto bem crítico assim para a gente, porque depois que a gente começa a trabalhar com dados de DataSUS, a gente começa a ficar até um pouco cético dos dados, porque na prática, e quando você conversa com pessoas que trabalham com esse tipo de análise, né, você vê que tem muitas questões, muitas camadas de pontos de falha no preenchimento, né? Eu vou chegar lá, né, num certo ponto, mas um exemplo que eu dou é que num hospital que eu analisei os dados, o paciente era registrado como de São Paulo para um atendimento em São Paulo, e quando você ia atrás do endereço, o endereço era do hospital, porque provavelmente a pessoa queria acelerar o atendimento, colocava o número que estava na cabeça dela do CEP, não sei o que, e seguir em frente, né? É só um cadastro, tem que passar, né? E é muito difícil, às vezes, você conciliar, né, a importância de você ter um excelente cadastro, né, para tudo que a gente está usando, né, e hoje, né, vendo o seu trabalho, a gente vê como, às vezes, a decisão ali atrás de ter um tempo de atendimento cada vez mais apertado para o médico, Sim. Um monte de restrições desse tipo, prejudicam um trabalho que poderia ser muito fundamental, né, para a gente planejar as políticas de saúde pública. Passando mais um pouquinho aqui para lembrar dos meus comentários, né? Tá bom, eu lembrei agora que eu comentei, né, que você falou que os dados estão acima, que o atendimento estava acima da média, né? Sim. Eu senti falta de você me mostrar o dado que corrobora essa sua afirmação. Sim. Então você falou, o atendimento está acima da média, tá bom. Mas qual que é a média e qual que é a média de Campinas? Sim, tá no... Deixa eu mostrar aqui a tela. Calma aí, selecionar a janela. Essa análise aqui, especificamente, que foi, inclusive, o professor Vence que ajudou a fazer, mostra a tendência de crescimento dos atendimentos com base na população dos municípios. Certo. Então, os municípios que estão mais acima estão proporcionalmente melhor em relação ao tamanho da sua população. E a gente vê que Campinas está bem alto, está bem acima da média, se você for comparar. Sabe? Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo, mas Campinas ainda está melhor do que o Rio de Janeiro, proporcionalmente falando, em quantidade de atendimentos para o tamanho da população. A gente vê que Campinas está performando bem acima da média. Só que, quando você vai nos dados aqui municipais, se você for o total de atendimentos, Campinas é o terceiro município com mais atendimentos, porém só tem 897 pacientes. Enquanto você vê Rio de Janeiro, que tem quase a mesma quantidade de atendimentos, tem 3.500 pacientes, sabe? Até Guarulhos, que tem menos atendimentos, tem mais pacientes, que ainda é relativamente pouco. São Bernardo do Campo, 900 para 50 mil, são números bem díspares, assim. Barueri, Petrópolis é a mais... sim. Acho que no momento, assim, da sua apresentação e do texto, que você menciona isso, você poderia colocar, talvez, um excerto dessa tabela para evidenciar isso. Eu acho que aquele gráfico, ele é muito bom, porque ele comprime muita informação, né? Sim. Tem vários níveis de análise possíveis ali, porém, eu vou ser sincero, eu tive que ouvir de novo a sua explicação para compreender ele, né? Eu achei que ele tem muita informação, mas ele é denso, ele precisa ser analisado. Sim. Você tendo uma afirmação dessa, se você trouxer o dado
de uma visualização que seja um gráfico, que seja uma tabela do jeito mais simples possível, né? Eu acho que com aquela tabela, um insertozinho falando, olha, a média é essa, a cidade está assim, ficaria muito mais fácil, tá? Sim. É uma questão de apresentação. O dado está lá, está corroborando. Perfeito. Respondeu a minha pergunta satisfatoriamente. Mas, a minha sugestão seria, talvez, trazer pequenos excertos mais pontuais para corroborar a sua análise, tá? Perfeito. Achados notáveis. Quando você fala da questão dos pacientes pardos, dos pacientes pretos, né? Eu sei que tem uma questão de subnotificação da raça, né? Como o campo é chamado dentro dos próprios bancos do SUS, né? E que no Estatuto da Igualdade Racial eles têm uma recomendação de você agregar a categoria preto dentro da categoria negro, né? Para alguns tipos de análise, justamente porque tem uma subnotificação, às vezes, da própria pessoa, né? Outro ponto que tem que ser considerado, quem preenche esse campo? Será que 100% das vezes é uma autoidentificação que a pessoa fala a própria raça e a pessoa cadastra, no jeito que está? Ou, às vezes, pode acontecer da pessoa que está fazendo o cadastro já faz essa classificação sem perguntar para a pessoa, né? Sim. É aquela coisa, você perguntar, demora. Você Só já colocar o que você acha é muito mais rápido e às vezes a pessoa está num atendimento doido, assim, com muita gente, ou não teve o treinamento adequado, né? Sim. Eu não sei a resposta, tá? Eu não sei a resposta, né? Mas talvez fosse interessante também trazer essa possibilidade de agregar os pacientes, né, segundo o Instituto da Igualdade Racial, né? Talvez trouxesse uma visão um pouco menos enviesada nesse sentido. Sim. A raça outra realmente me deixou instigado aqui, porque, né, essa classificação ela é do próprio IBGE, né? Então, isso. Eu não sei exatamente interpretar isso, seria interessante saber. Mais rendimentos. Ok, você colocou na parte 5.1 diferenças de gênero e subnotificação em mulheres, né? Sim. E aí vem um ponto que eu confesso minha ignorância, que é o seguinte, o campo, ele chama sexo. Sim. Eu não sei se a gente pergunta gênero dentro dos bancos do DataSUS, né? Não tem. E é uma diferença que é importante, né? Então, claro, né, se a gente pensar na sociedade heteronormativa, sei lá, a maioria das pessoas, sexo biológico e gênero vão ter uma certa equivalência, né? Sim. Mas acho que é interessante ter isso em mente quando a gente analisa esses dados, né? Para entender, né, deve ter uma diferença muito grande, por exemplo, como o dado é cadastrado, sei lá, aqui em São Paulo ou no exterior, né? O que eu digo que no começo que eu sou cético quanto ao preenchimento desses dados são essas questões, porque quem preenche faz toda a diferença, como é interpretado aquilo naquela região, apesar do formulário ser muito bem detalhado, ter um dicionário de dados, não sei como é o treinamento de todo mundo que preenche essas coisas, né? Então, acho que são pontos aí que, infelizmente, fazem a gente levar, né, a interpretação desses dados com um pouco de pé atrás, né? Sim. Tipo racial, distribuição geográfica, já comentei. Grau de divergência, né? Perfil etário, né? Aí falando um pouco, né, da minha jornada também, né? Sim. Eu tenho um filho de 14 anos que ele foi diagnosticado com autismo quando ele tinha 5 anos, né? Isso foi em 2015 ou 2016, alguma coisa assim, né? E a partir disso eu comecei a me questionar sobre o meu próprio diagnóstico, né? E na época eu já fazia terapia, consultei minha psicóloga, que falou que como eu já era adulto, era impossível saber, e que eu já estava adaptado à sociedade, que eu já sabia ferramentas para lidar com as dificuldades, então que eu não deveria me preocupar com isso. Ok. Nossa.
eu interpretei isso literalmente como tudo na minha vida e segui minha vida, mas ao longo desse tempo, acho que o próprio entendimento da sociedade foi mudando quanto ao diagnóstico tardio, né? Eu acabei buscando o diagnóstico ali para 2022, né? Eu ficava muito pensando, porque esse argumento de eu aprender a lidar com as dificuldades me convenceu, faz sentido, porém, né, tem toda uma questão interna que eu aprendi a trabalhar a partir do meu diagnóstico, tem sido muito útil, inclusive, para entender questões do meu filho, não aplicar para ele as mesmas reprimendas que eu recebia quando criança, que não existia absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto, não era, na época em que eu, Vencio, pessoas mais idosas aqui dessa banca, né, cresceram, a gente tinha o foco no que a gente chamava de autismo, que era hoje considerado os níveis 2 e 3 mais severos de autismo, né? E, por exemplo, nunca chamou a atenção da minha mãe que eu comecei a falar aos 5 anos frases completas, né, e com verbo, substantivo, nunca chamou atenção, provavelmente porque na família toda já é um padrão também, e ela também não prestou atenção nessa questão, né. Mas é interessante, né, eu acho que o ponto que você traz, né, do perfil etário ser concentrado em adolescência, acho que reflete um pouco essa visão de que o diagnóstico tardio, ele aconteceu até tardiamente, né? Para pessoas como da minha faixa etária está acontecendo agora, e isso veio provavelmente depois do período que você começou a analisar, né? E acho que ainda hoje é muito visto, né, com esse viés de uma doença, de uma neurodivergência que acomete mais a infância, que é mais importante ali, né? Então, eu acho que pode ser um pouquinho. E assim, eu estou falando um monte aqui porque eu estou assim, mas você pode interromper e colocar suas observações também, tá? Eu deveria ter falado isso no começo, tá? Mas eu ia dizer que eu também, eu não sei se eu falei, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho diagnóstico de autismo, de TEA, e essa questão do autismo na infância também é algo que me pega bastante, porque a minha família é literalmente a mesma coisa, ninguém sabia o que era autismo. Não tinha muito isso, então eu fui diagnosticada já com 19, 20, não lembro. Mas foi, assim, todo mundo sabia que tinha alguma coisa, mas eu tirava nota boa, então. Ninguém ligava. Eu tirava sempre a nota na risca, assim, então eu só considerado preguiçoso. Enfim. Covid-19, acho que você traz um ponto bastante relevante aqui, né? Condições associadas, né? Inclusive, agora eu lembrei de um ponto que eu queria comentar que é super importante. Você fez o vínculo pelo CNS, né? Isso. Eu fiz um trabalho, né, no Einstein, junto com o Ministério da Saúde, né, esse projeto de trauma, e envolveu a gente ter acesso a essas bases do DataSUS identificadas, ou seja, a gente tinha a Cartão Nacional de Saúde, tinha CPF, tinha nome, tinha todo esse acesso, a gente fez, né, junto com o Ministério, eles cederam. Aliás, para a informação de todos, acho que é interessante falar, o acesso a essas informações, ele é feito mediante um processo interno que a gente submete dentro do Ministério para ter acesso a essas informações, tem que estar consubstanciado, tem que estar plenamente justificado a necessidade do acesso ao dado identificado, e aí a gente não recebe o banco ou tem acesso ao banco, a gente tem que ir para Brasília, para a sala. Entra numa sala que não tem acesso à internet, a gente não pode levar celular, não pode levar porcaria nenhuma. Tem que levar um pendrive com o código que a gente quer rodar, as documentações que a gente precisa. Esse pendrive é analisado por um técnico do Ministério que vai ver se naquele pendrive não tem nada que não deveria entrar ali, um vidro, que instalar ali. E depois que eu sair, eu tenho que mostrar o pendrive para a pessoa que vai analisar, e só pode levar alguns dias, e aí eu pego o pendrive de volta com os dados que eu tenho, fazendo só o que eu prometi dentro lá da minha documentação, eu saio. Então, acho que a gente tem muitas coisas para criticar e exigir melhorias no sistema de saúde, mas essa questão da gestão de informação me surpreendeu muito positivamente, né? E eu tendi a achar que eu fiquei feliz porque eu pensei, poxa, meu dado está sendo cuidado, né? O meu dado dos tratamentos do SUS está sendo cuidado, e eu fiquei bastante feliz, tá?
E nesse projeto, voltando aí ao fio da meada, né, voltando aí na pilha que eu tenho que lembrar o que eu estava falando, lembrei. A gente teve o acesso para fazer justamente o vínculo entre pacientes diferentes que têm na base do CIA, do CH, não, e tudo mais, para tentar fazer o vínculo. E o nosso percentual de vínculo foi muito baixo, né? Porque nem todas as vezes o paciente tem o sinais cadastrado, tá? E muitas vezes acontece do paciente ter múltiplos sinés, porque às vezes, por exemplo, emergência. O paciente chega numa ambulância, vítima de um atropelamento. Sim. A pessoa que está fazendo o registro, né, não vai parar para procurar e fazer, vai fazer as coisas do jeito mais rápido possível. E vai fazer um cadastro mínimo baseado nas informações que o socorrista que atendeu essa pessoa tem disponível daquela pessoa, que às vezes a pessoa estava sem documento, está inconsciente, né, e faz o cadastro de alguma maneira ali, né. A gente não foi muito a fundo nessa questão dos cadastros, por mais que eu quisesse, né. Mas, enfim, só para exemplificar que, às vezes, o cadastro da própria identificação da pessoa é muito falho, né? E a gente achou, mesmo quando a gente partiu para o match entre os nomes, né, das pessoas, erro de digitação, múltiplas grafias, nome de casado, nome de solteiro, nome de divorciado, né? Então, a gente acabou usando um processo, né? A gente desenvolveu um processo de match, né? Que a gente, inclusive, entregou de volta para o Ministério como uma das etapas, uma das entregas desse projeto que a gente fez junto com eles, né? Um algoritmo que usa, bem, se você vai gostar disso, ele usa o BLAST para fazer match de nomes, é um algoritmo de encontrar sequências genômicas parecidas, que é adaptado para buscar nomes parecidos dentro do cadastro, e você codifica isso de uma maneira que você não consegue voltar, mas consegue fazer o match dos nomes, né? Então a técnica chama Tucuxi BLAST, foi desenvolvida por pessoas aqui do Brasil também, e a gente fez um algoritmo que usa isso, ficou muito bom, ficou muito interessante, mas tudo isso só para demonstrar, né, o quanto é difícil você fazer esse match, mesmo você tendo uma base que tem CINEF, tem CPF, tem RG, tem nome da pessoa, né? Mesmo assim, a gente teve que fazer um trabalho bem avançado, bem inovador, para fazer esses matches. Isso posto, né, acho que seria bem interessante, né, eu entendo que está fora totalmente do escopo do seu trabalho, né, se a gente conseguisse olhar para o perfil do atendimento do SUS desses pacientes com diagnóstico de autismo, né? Se eles vão para emergência, qual que é o motivo pelo qual eles vão para uma emergência, quais internações, motivos de internação, medicações, acidentes, traumas, né? Essas pessoas, elas são vítimas de um tipo de violência mais específico, maior do que a média? Eu apostaria que sim, tá? Infelizmente, né? Mas eu acho que a gente teria com esse vínculo possível entre as bases uma possibilidade de fazer estudos muito mais avançados, com muito mais informações, tá? A gente está fazendo a entrega desse sistema para o SUS, eu espero que em algum momento, né, isso acabe sendo aberto para o público também, para que a gente possa ter estudos de todas as universidades do Brasil, né, sobre esses dados, tá? Então, também só um comentário sobre quanto é difícil fazer esse match, né, o quanto que o cadastro dessas informações infelizmente, deficitário, e o quanto que essa iniciativa que a gente teve junto com o Ministério pode ser útil para a gente melhorar o nosso entendimento sobre o SUS. Tá? Bem, eu, mais uma vez, parabenizo você pelo trabalho, tá, Maia? Eu achei ele excelente, eu gostei muito, de verdade, tá? Eu não falo isso quando eu não gosto. Eu realmente quis mais dialogar e colocar as minhas impressões do que botar questões, porque eu tenho muito pouco a questionar do seu trabalho. Contínuo, podia usar o PYSUS, porque não usou Python, eu dei o R, umas coisas bobas assim, tá? Né, mas a gente da banca tem que falar, e eu achei que, né, podia acrescentar aí para todos que estão nos ouvindo algumas conclusões aqui. Parabéns de novo, espero que você continue aí a trabalhar com os dados, né, do SUS. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com a sua visão, com o seu olhar, né, para melhorar a nossa saúde pública. Obrigado. Que agradeço.
Bom, muito obrigado, Diogo, por todas as suas considerações. E eu vou adiantar uma historinha, eu vou te contar o porquê do Pai SUS. Esse trabalho que a Mária fez, muito bem executado, quem começou ele há muito tempo atrás fui eu mesmo. Explorei assim muito brevemente e depois ficando por outros motivos. Quando eu comecei a escrever os scripts para extração de dados do DataSUS, eu fiz tudo na raça, tudo acessando. Então eu também não sabia que existia essa biblioteca e foi feito tudo acesso a FTP, conversão. Provavelmente essa biblioteca faz, de certa forma, o que os nossos scripts de extração também fizeram, mas eu não conhecia. Muito legal. E só complementando, Gabriel, eu sofri tanto para abrir aquele maldito DBC, que eu acho que eu tenho que espalhar essa palavra do PYSUS para todo mundo que quiser usar. Pois é. E aí até o R entra nesse sentido também, porque tem uma biblioteca do R que chama, né, ReadDBC, que faz essa leitura aí. Realmente um arquivo num formato estranho que, sei lá por que eles usam isso, né? Mas ok, tá lá. Muito bom, Diogo, muito obrigado. Dando sequência na nossa arguição, por favor, a doutora Joana, suas considerações. Obrigada, viu, Maia, pelo convite, obrigada, Ricardo, Gabriel, e eu acho que é um prazer estar aqui também de novo com o Diogo em outra banca, porque eu acho que a gente acaba tendo visões complementares e a gente olha de outro lugar, então acho que eu vou aprendendo bastante com as colocações dele, e também coloco, né, assim, outras perspectivas e um outro olhar, né, sobre o trabalho, mas inicialmente eu queria te parabenizar pela sua apresentação, foi muito boa. Os slides, só que aí é um preciosismo meu, eu colocaria letras maiores, assim, para ser mais fácil a visualização. Tudo bem, aquela do dashboard lá, alguns eu não consegui nem ler, assim, aquelas barrinhas vermelhas, mas tudo bem. Mas eu acho que isso é uma questão visual que faz uma diferença. Mas, enfim, eu acho, Maia, assim, né, para o seu momento, né, acadêmico, vamos chamar, eu achei que foi um trabalho de um nível muito bom, e mais do que isso, assim, a sua propriedade, né, sobre trazer aí do trabalho, mas eu acho que mais do que isso, traz informações que são muito importantes de realmente desafios que hoje a gente precisa na realidade. Então, eu vou apontar algumas questões, mas muito mais para discussão e talvez para te envolver, assim, próximos passos, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, ontem mesmo, né, eu tive uma reunião na Secretaria de Saúde. E eu acho que o seu trabalho ontem, né, brincando, poderia ter sido apresentado lá, sabe? No sentido assim, a gente fez todo um trabalho justamente de levantamento de dados mesmo, né? Em todas o que a gente fala, em todos os níveis de sistemas que envolvem o SUS na Secretaria Estadual de Saúde. E eu acho que, assim, os dados, eles são importantes e muito difíceis de serem trabalhados. Então, eu acho que isso, Ricardo, eu aprendi muito com o Ricardo e com a professora Helena, que a gente tem dois universos nessa vida, que são os clínicos e são, né, assim, quem trabalha com os dados. E eu acho que a gente se complementa muito. Foi um grande aprendizado, mesmo no meu doutorado aí que eu tive com o Ricardo, que a gente faz com os dados e para onde e como eles podem ajudar nessa prática clínica, dependendo da visão que a gente tem deles. E isso não é só para fazer pesquisa, mas isso é exatamente para as diretrizes, como você traz, de políticas públicas, enfim. Então, entrando, eu acho que agora não são perguntas que eu quero te fazer, não é nesse sentido, mas talvez pontos para a gente pensar juntos, né? Eu acho que você coloca muito... eu acho, assim, inicialmente, o seu trabalho são dados de diretrizes, sim, para a gente pensar. Uma coisa que eu senti falta foi, assim... tudo bem, assim, eu concordo muito com o que o Diogo falou, assim, o dado, como a gente coloca dado, como a gente registra dado, isso é algo a ser muito pensado, é algo que dentro do Instituto de Psiquiatria, que é um sistema quaternário, a gente vem num projeto lá dentro do Instituto de Psiquiatria, os profissionais já têm
treinados, capacitados, especializados, e mesmo assim a gente tem essa dificuldade, né? Imagina muitas vezes ali na ponta que você tem que atender, ainda tem que evoluir e tem dar. Esse é um grande problema nosso no Instituto, né? Assim, a gente tem que conferir muitas vezes as evoluções, os registros de dados de pessoas já muito capacitadas. Eu não sei se é cultural, enfim, mas isso é uma questão que a gente vê, sim, num grande desafio na prática clínica, né? Então, quando você fala das problemáticas do dado, como, né, nessa discussão também com o Diogo, eu acho que isso realmente a gente precisa pensar, né, nessas diretrizes aí dos profissionais, dos clínicos, nos dados. E aí isso certamente vai ter um impacto para o seu trabalho, que isso não é um problema seu, mas é uma questão que você está levantando, né, para a gente. E eu acho que os seus dados, eles trazem um direcionamento, e aí eu senti falta de um ponto. Quando a gente fala desses dados, de uma maneira geral, claro, assim, para o nosso direcionamento, o que é, né, dado de atenção primária, secundária, terciária e quaternária, né? Porque isso vai ser importante para a gente para entender algo, e eu acho que isso talvez agora seria mais complexo, mas eu pensaria em próximos passos. Por quê? Porque quando você traz até as questões de Campinas, eu fiquei pensando até numa coisa, eu posso estar bem errada, e talvez vocês me corrijam aí, mas quando você fala, né, assim, do número de atendimento, pode ser que eu tenha entendido errado, tá? Do número de atendimento, mas do reduzido número de pacientes, eu fico pensando se, por exemplo, eles não fizeram um registro, assim, de um paciente que teve 5 atendimentos, né, assim, de um paciente que teve 3 atendimentos, do outro que tiveram 8 atendimentos. Então, isso é uma questão no IPQ que a gente vê, assim, às vezes não é a quantidade de pacientes mesmo que a gente vai atender, mas o número de atendimentos que um paciente teve. Isso você quer dizer? No dashboard tem, juntamente com as estatísticas, tem exatamente a média de atendimentos por paciente. A gente fez, sim. Isso explica esses dados aí para pensar do que aconteceu lá de Campinas ou não? Por exemplo, não? Dá uma média de 100 atendimentos por paciente. Ah, tá. Tá muito alto. É exatamente esse problema. É como se tivesse 90 mil atendimentos. Na base de dados está 90 mil atendimentos correspondentes a só 900 pessoas. Entendi. Tá, não, aí realmente são questões de como foi registrado, sim. E, então, isso é uma coisa super importante, né, que isso, eu acho, assim, sabe, Maia, que o seu trabalho também poderia trazer ainda um outro ponto, que é atenção para isso, né, porque, assim, é algo que mesmo no nosso ambulatório, lá, né, que a professora Helena fica bastante ali também com a equipe, nessa questão dos dados, e a gente tem uma aluna da matemática que faz essa conferência, né, porque é difícil realmente para os clínicos, e muitas vezes a gente nem sabe onde é o erro, entendeu? Então, e aí eu fico pensando se o seu trabalho em algum momento pode explorar isso também, pensando assim numa capacitação para isso, né? Como um ponto, sabe, assim, a ser desenvolvido, e isso é muito importante. Acho que isso é super importante para a ciência, mas para a assistência também, né? E para dados de levantamento aí, de dados públicos mesmo. Uma outra questão, assim, quando você traz, né, as questões das mulheres, né, e das populações, talvez é isso, né, de raça, etnia, etc., é outro ponto também bem legal para ser explorado numa discussão do seu trabalho, né? Então, acho que uma questão seria orientação do profissional para essa base de dados. Esse outro ponto que seria, por exemplo, é super importante porque hoje institutos internacionais o investimento na população indígena e, por exemplo, na população ribeirinha para estudar a saúde mental. Então, é importante, por exemplo, no ambulatório, no nosso serviço da infância e adolescência, está se abrindo um ambulatório para estudar a população, eu digo, né, assistência e também da população indígena. Então, a gente tem, né, assim, não a gente, mas, assim, eu digo, a literatura e sim, pensado cada vez mais como que a gente vai, né, assim, diagnosticar, trazer aí qualidade de vida e questões, porque tem, né, os números de transtornos mentais é muito alto na população. Então, assim, as crianças
você for pensar, até 80%, né, tem aí um diagnóstico de saúde mental até a adolescência, e alguns estudos trazendo que hoje não é se você vai ter um diagnóstico ou algum transtorno de saúde mental, é quando, né? Nossa. Então é algo, muito, depois eu compartilho esse paper com você, é o CASP, agora é bem recente, ele é do ano passado, trazendo exatamente um estudo de uma corte que eles vêm estudando aí, né, a prevalência de saúde mental na população, aí adolescente e adulto, e agora tem um pós-doc de uma colega, inclusive do Instituto de Psiquiatria, que está vendo esses dados nas crianças e nos adolescentes. Então, isso certamente que você traz, de novo, seus dados, eles são um início de outras coisas importantes para a gente estudar e, né, junto, enfim, com as questões dos dados. Bom, e aí, trazendo um pouco mais específico as questões das mulheres, né, eu acho que, bom, acho que você trouxe, né, e talvez ali, aí eu vou te perguntar, não vou falar, mas assim, que isso acho que a gente já tem mais na literatura, mas o que você pensa, né, assim, desses achados, dessas proporções, e o que você pensou, né, pensou em relação a isso, e até um pouco com a sua experiência, né, com o que você vive, eu digo assim, não só com as suas percepções, mas com as suas reações diante de muitas coisas que você deve viver, sem compartilhar muitas vezes com ninguém, porque são só sentimentos e questões suas, mas como que você entende um pouco, né, esses dados aí né, das mulheres, dessa diferença? O que você pensou um pouco sobre isso? Uma coisa que eu estudo muito é sobre como saúde feminina é negligenciada. E é muito. É muito negligenciado. E indo atrás de uma coisa que eu já fiquei bem interessado, porque assim, autismo feminino é uma coisa que, pô, eu tenho várias amizades autistas. Eu já busquei muito ir atrás de por que acontece de ter tão pouca autista mulher. E, sinceramente, eu realmente acho que é questão de diagnóstico, de critério envesado, de estudos que só abrangem a população masculina. É um negócio que me estressou um pouco de ver que... Estressou um tanto, sabe? De ver que também acontece no SUS. Porque, assim, mulher já meio que é ensinada a só calar a boca e aguentar a vida inteira, sabe? Então, não sei. Foi meio frustrante ver isso. Não, e é isso, assim, a literatura, você tem né, você tem bastante literatura sobre, né, o autismo em mulheres, que tem uma questão negligenciada já ali na atenção básica, na clínica, né? Imagina as consultas ginecológicas, as questões das alterações sensoriais, da previsibilidade, enfim, né? Sim. A consulta ginecológica é ruim para qualquer um, né? Então assim, tem muita discussão em relação a isso. E, claro, eu acho que é o que você trouxe, né? O quanto isso é. Porque eu falo um pouco sobre isso, porque isso é muito perguntado. Hoje a gente tem cursos de autismo em mulheres, especificamente. Esse assunto está muito presente nos congressos, né? Especificamente do sexo, né? Ali, feminino. E o quanto... Bom, os estudos de prevalência, eles partem de dados coletados, né, nos meninos. Então, aí a gente já parte de algo que vai ter um viés. Agora, e tem essa questão dos instrumentos não serem também sensíveis, né, para esse diagnóstico, mesmo como instrumentos padrão ouro, como a EIDOS, né, justamente por um aprendizado. Então, isso também tem outro trabalho dizendo, sim, os critérios aí de limitações da EIDOS para o diagnóstico em mulheres, porque quando eles fazem a EIDOS, mulheres que depois foram diagnosticadas com autismo, não necessariamente pegou a sutileza, principalmente na comunicação social, mas nas escalas de, por exemplo, de camuflagem, né, daquele do Autism Quotient do Baron Cohen, pegou, né? Porque é o autorrelato, são as percepções dela, mas que aí a gente fala do intrínseco e do extrínseco. Tipo, o intrínseco é a minha percepção, que ela não é tão... ela é aquela história, assim, ela não é tão apurada, mas eu aprendo como. Então, o extrínseco é eu vou saber como fazer. E é nesse meio que está um pouco a camuflagem, o mascaramento. E todos nós fazemos isso. O mascaramento, a camuflagem é de todos. Todo mundo faz. Mas é isso, na mulher...
é algo que ela tem condições, a gente ainda não sabe exatamente por quê, mas ela consegue mascarar, assim, camuflar, mascarar e ter atitudes que não necessariamente são crenças dela. Crenças, é. E isso vai sendo um campo muito aberto para as comorbidades, e aí elas têm comorbidades antes de chegar num diagnóstico de autismo. Elas vão ser diagnosticadas pelas comorbidades. Seja o transtorno de personalidade, seja o TDAH, seja a ansiedade, que são as mais, né, diagnosticadas nas mulheres. E aí as mulheres, elas têm, acho que 47% das mulheres, elas têm um diagnóstico anterior ao autismo, sendo que dos meninos, 23% a 27%, eles têm um diagnóstico antes de ter o diagnóstico de autismo. Então, isso vai entendendo, né, o seu dado, que faz muito sentido. Porque eu acho que assim, a gente poderia simplesmente chegar no seu dado e falar assim, é isso, é o que a literatura fala. Sim, é o que a literatura fala, tá tudo certo, mas vamos entender por que também isso acontece, porque, de novo, eu acho que é mais um ponto que o seu trabalho contribui para pensar sobre isso, né? E aí então assim, só retomando, acho que capacitação dos profissionais, acho que que eu acho que é uma linha super legal de discussão do seu trabalho, população vulnerável, outro dado super importante, né, para diretrizes, as questões aí também do que você levanta aí dos dados das mulheres. E o que eu penso mesmo, assim, também, né, aí de uma maneira, então acho que esses são os 3 pontos que eu acho que o seu trabalho contribui bastante, e aí eu acho que de uma maneira ampla, a gente pensar como, em próximos, né, de próximos passos, desses dados, eles serem mais, não sei se eu vou usar um termo certo, mas talvez mais estratificado para a gente pensar saúde, vamos pensar atenção primária. O que é atenção primária? UBS, né, o que tem ali na minha região, Unidade Básica de Saúde. Essa é uma discussão muito interessante, porque o que acontece? Você vai chegar e vai falar assim, você falou, agora eu não vou lembrar exatamente, acho que foi um achados notáveis, né? Que é um ponto ali, é interessante pensar que às vezes assim, ali atendeu menos. A gente vê o seguinte, no nosso centro, né, no nosso instituto, que é uma atenção quaternária. O que é atenção quaternária? É quando você tem um atendimento já muito especializado, que não vai ter em outros lugares, né? Ou seja, uma intervenção baseada em evidência que não tem em outros lugares, ou instrumentos padrão ouro para fazer determinados, por exemplo, como a gente tem a EIDOS, como a gente tem o iTracking, isso não vai ter numa unidade básica de saúde, onde você vai ter profissionais muito mais especializados e especialistas na área, que são esses profissionais que muitas vezes fazem as capacitações, que produzem pesquisa, enfim. Mas, em termos de assistência, são centros muito especializados. E o que acontece? A gente, às vezes, recebe paciente que nem autismo tem, e aí ele poderia ser visto na UBS. E aí ele chega num sistema onde tem outro que não está sendo atendido, que precisaria. Então, esse fluxo, ele está absolutamente, isso eu posso te dizer porque eu estou trabalhando lá, ele está absolutamente falho, né? Então, assim, esses níveis de atenção. E aí, eu pensaria de ser uma proposta de um trabalho futuro, Maia, que eu acho que seria legal acho que você tem todo o potencial para continuar nessa linha, engajada nisso, para a gente entender realmente, estratificar melhor o que é primário, secundário, terciário, quaternário, porque assim, a gente desenhar o fluxo para a gente não é o difícil, o fluxo está lá, desenhado. Eu sei o que é importante, onde você tem assim, na UBS, o que tem que ser feito? Aí depois ali nos AMES, nos AMES aí vão ser as especialidades médicas, o que tem que ser feito ali? E ali, quando chega no Centro de Atendimento Psicossocial, no CAPS, ou no CER, que é o Centro de Reabilitação, nas ACAIs. Então, assim, você tem uma série que é o que a gente chama de dispositivo, onde cada dispositivo tem o seu perfil de atendimento, e a gente pode ter um fluxo, que seria o ideal. Só que o nosso desafio é a implementação. Implementação é algo da ciência super importante, né? Então, essa questão dos dados junto com a implementação. E eu estava até lendo, enfim, essa questão, né, de ciência da implementação, tipo híbrido 2, que é quando você é um trabalho talvez da união um pouco dos dados, né, ou seja, eu vou coletar esses dados,
mas eu vou fazer com que esses dados direcionem práticas clínicas e políticas públicas, né? Mostrando eficácia, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que o seu trabalho ele tem um potencial muito grande de uma lacuna que nós temos, né? Assim, e isso eu posso dizer, né? Por estar ali num sistema quaternário e também num lugar ali de atendimento, né? Que a gente quer o SUS. Então, eu vejo isso com é interessante a gente estratificar, assim, para poder pensar, e aí pensando ali junto com você, eu acho que em algum momento o seu trabalho pode ter uma contribuição muito grande nessa área, que é da gente pensar o como, né, assim, uma questão, seria assim, uma coisa assim, tá, eu sei qual é o fluxo, mas você sabe qual é o dado e como esse dado ele tem que ser registrado. Isso é muito importante, né? Então, isso que o seu trabalho me faz pensar bastante, e aí, certamente, é algo que não é a curto prazo, é algo de médio a longo prazo, é o que a gente fala, assim. Enquanto hoje, a gente, por exemplo, e talvez, assim, o seu trabalho também consegue orientar o que a gente, né, orienta, assim, um pouco talvez do que o meu doutorado orientou também, questões assim da importância da capacitação de profissionais, né, sem dúvida nenhuma. Sim. Quando a gente pensa num sistema né, para a saúde, enfim, mesmo para a educação, a gente está pensando não só, né, em identificação de sinais precoces e já começar numa estimulação, num estabelecimento diagnóstico, e uma avaliação mais personalizada para um direcionamento de intervenção. Sim. Isso é um desafio. Isso é um desafio porque isso o tempo todo vai envolver qualificação dos profissionais para a clínica, para os dados. Então, você entende que está junto. Sim. Está junto, está absolutamente junto a clínica com os dados, né? Absolutamente. Isso eu aprendi muito no processo do meu doutorado com o professor Ricardo. Então, é mais para pensar, né, sobre isso e acho que tem um ponto legal do seu trabalho também, que, assim, hoje, qual que é tem um grande desafio também, os diagnósticos, né? Sim. Até para pensar em prevalência e tal, assim, sim, você tem mais profissional capacitado, você tem um nível maior de conscientização, mas você tem aí as questões da ampliação, né, dos critérios diagnósticos, e quando isso é impacto, quando isso gera um prejuízo, para que eu feche um critério. Só que isso na rede, a gente tem duas problemáticas. Ao mesmo tempo que a gente tem muito diagnóstico errado, a gente tem muitos médicos que não se sentem habilitados para dar o diagnóstico. Então, a gente também tem diagnóstico que não está dado, né? Nossa. Então, assim, é interessante olhar para o seu trabalho, olhar para os dados e pensar do que a gente sabe também ali do que acontece na prática. Sim. Mas, assim, eu te faria, assim, talvez uma última... Não é nem uma última pergunta, mas é uma última reflexão mesmo, assim, você, né, assim, com as suas experiências, com o que você aprendeu com esse trabalho, um pouco, o que você, né, o que você pensaria de próximos passos e o que você proporia para mudanças, entendeu? Para mudanças, eu digo, não sei se mudanças, mas para desenvolver esses processos que acontecem aí, sejam, que a gente nunca sabe se são processos que a gente aprendeu errado, se são processos realmente de erros, é um pouco do que falou, põe o CEP ali, que é mais fácil, que é o que lembrou, para fazer um cadastro, né? E assim, por onde, né? Porque o caminho, assim, que o seu trabalho poderia contribuir dentro do SUS, claro, mas em que processos dentro do SUS, sabe? Se em tudo, se numa parte. Sim. O que você pensou, assim, ao longo do seu trabalho, na sua crítica de falar, nossa, isso aqui é errado, isso aqui é... Sim. O que eu proporia? Primeiro de tudo, com certeza, capacitação nessa questão da ingestão dos dados. Porque, assim, quando você vai olhar os dados de fato, dá para ver que muitos deles não tem esforço nenhum, de fato. É como o Diogo falou, é realmente um negócio... A idade, por exemplo. Não é todo paciente que a idade não muda. Mas tem muitos pacientes que a idade fica constante, muito provavelmente porque a pessoa que está registrando simplesmente
não tem a paciência para alterar, para corrigir esses dados. Também tem muita questão de, por exemplo, CID secundária. Considerando a prevalência de outras CIDs com autismo, é muito pouca CID secundária registrada. Eu acho que, aí só um parênteses, isso é uma outra questão super importante. Quando a gente trabalhando agora na Secretaria de Saúde, a gente pensa numa linha de cuidado, né, assim, do autismo, mas também da saúde mental, porque tudo está na conta do autismo, né, e não é bem. Então é isso, às vezes é isso, tem poucas outras CIDs registradas, mas muitas vezes essas comorbidades, elas são o diagnóstico e não necessariamente, né, tem o diagnóstico de autismo. Então a gente encontra isso que você aponta, é bem importante. Também tem a questão dos critérios diagnósticos, porque eu não sei como está sendo feito o diagnóstico, mas se ainda estão usando a CID-10, tem uma diferença muito bruta da CID-10 para a CID-11 no quesito diagnóstico de autismo, os critérios diagnósticos de autismo. Tem um pesquisador que eu gosto muito, o nome dele é Tony Atwood, que ele fala muito sobre essa questão de critérios diagnósticos de autismo. O que a gente atualmente faz de errado, o que a gente atualmente, tipo assim, as convenções sobre o diagnóstico de autismo que são erradas. Então, ele aborda muito essa questão de, por exemplo, como o autismo feminino se porta diferentemente, como o autismo é um espectro, então ele se comporta diferentemente em cada pessoa, e como esses critérios têm que ser expandidos. Como atualmente, geralmente, uma parte dos profissionais trabalham de maneira muito fixa. Então, como o Diogo falou, esse negócio, você se ajustou na sociedade, então não precisa de um diagnóstico de autismo, sabe? O autismo é muito pensado nessa questão de quão bem a pessoa se adapta à sociedade e não o quão bem ela realmente está, digamos assim, o quanto isso faz mal para ela se forçar a, por exemplo, ser, entre aspas, funcional, um membro funcional da sociedade. É interessante ver essa questão de, por exemplo, mulheres sendo menos diagnosticadas, tendo menos atendimento, mesmo as que são diagnosticadas têm menos atendimentos, recebem menos atendimentos. Assim, como eu falei, eu não sei como está sendo feito esse critério diagnóstico, mas me parece falho. Me parece que as informações sobre o autismo em si estão desatualizadas para os profissionais. Porque, assim, tem coisa que na literatura mais recente já é abordada, já é tratada, já é explicada, que, assim, não justifica, digamos assim, esse tipo de resultado. Eu acho que é isso, assim, né, assim, os critérios, de uma certa forma, eu entendo, né, isso da CID-10, enfim, acho que a CID-11, ela entra com as questões da importância dos especificadores, né, eu acho que isso a gente vai detalhar mais o diagnóstico e também a intervenção, mas, assim, muitas vezes, o que se é discutido bastante prejuízos da comunicação social e da interação social e presença de comportamentos restritos e repetitivos, alterações sensoriais, muitos de nós temos. A grande maioria de nós temos em algum nível ou não. A grande questão é quando isso acaba sendo um prejuízo de aprendizagem funcional, social, e isso vai impactando ao longo da vida. Acho que esse é um ponto, e isso muitas vezes entender essa nuance é difícil, mas a gente tem algo mais, você pode concordar ou não comigo, a gente tem sim uma questão do autismo, aonde existe uma busca muitas vezes por esse diagnóstico. Por eu ter autismo, né? E aí, sim, por todo um movimento que a gente... E aí, assim, eu até falo assim, um pouco do que o Ricardo falou, que há muito tempo eu trabalho em ONG, e quando a gente realmente começou em 2011, não tinha... Assim, o autismo era muito estigmatizado. Hoje, eu não estou romantizando de jeito nenhum, porque eu atendo há muitos anos, eu estou ao lado das famílias, enfim, vocês vão saber dizer melhor do que eu, mas... não é tão fácil assim, né? Geram muitas incertezas, tem desafios que mudam constantemente. Agora, a gente vê, por exemplo, eu posso dizer, pelo nosso serviço, já chegam, antes de qualquer diagnóstico, já chegam com cordão, né? E está sendo mais difícil a gente tirar diagnóstico, ou seja, não ter uma confirmação de um diagnóstico previamente dado, do que dar um diagnóstico. Antes era difícil dar um diagnóstico. Né? Hoje é muito mais difícil a gente falar sobre deficiência intelectual, então que eu tenho autismo. Então, nesse sentido, eu estou dizendo para você
que tem, sim, então isso gera uma pressão para um diagnóstico, porque eu existo, eu tenho uma comunidade, eu tenho informações, eu tenho direcionamentos, eu tenho leis, eu tenho proteção, eu tenho diretriz, né? Então, assim, ótimo, né? Mas nem tudo é autismo. Sim. Então, acho que assim, eu entendo do que você está falando, mas eu concordo, acho que não é nem concordar ou discordar, mas é uma questão de discutir sobre isso também, né? Enfim, porque tem muitas outras coisas envolvidas, né? Assim, outras comorbidades, enfim, outras questões genéticas, neurológicas, questões de traumas, né? Tem toda uma literatura de trauma, de violência, super importante. E isso para o neurodesenvolvimento, essas manifestações para a adolescência, enfim, são importantes, fora as questões aí genéticas, epigenéticas. Né? Sim. Outra coisa que eu percebi bastante é o acompanhamento desses pacientes. Então, por exemplo, quando você vai pegar os dados e você vai tentar acompanhar um paciente pelo Cartão Nacional de Saúde, pelo CNS, você percebe que muitas vezes eles dão uma sumida, sabe? Então, o paciente está vindo aqui constantemente, 3, 4 meses, e do nada ele some, e só Deus sabe quando aparece de novo, se aparece de novo. A sensação que passa é que, apesar de boa parte ter um acompanhamento frequente ao longo dos anos, se você for analisar, por exemplo, no dashboard, aqui, deixa eu mostrar. Aqui, deixa eu abrir o dashboard. Pronto. Se você vem aqui, por exemplo, no total de atendimentos, total de pacientes, quando você filtra por um ano, então, por exemplo, 2013, você tem o total de pacientes naquele ano. Se eu colocar isso junto com 2014, o que o dashboard faz? Ele pega todas as entradas de 2013 a 2014 e conta quantos pacientes distintos a gente tem. Quantos pacientes distintos. Então, eu sei que, juntando 2013 e 2014, a gente teve 18 mil pacientes, 2013 teve 14 mil. Então, tiveram 4 mil pacientes novos. Mas, por exemplo, se eu pego, sei lá, um acompanhamento a longo prazo, porque o autismo necessita de acompanhamento a longo prazo. Não é uma coisa que acaba quando você vira adulto. Não acaba, não passa, não é assim que funciona. Se eu for de 2013 para 2024, para ver que, tipo assim, se eu tirar 2013, a soma vai dar mais ou menos, vai dar que praticamente nenhum paciente de 2013 ainda é atendido em 2024. Isso acontece muito durante os anos. Você vê que tem uma passagem de pacientes muito grande e uma permanência nem sempre a longo prazo. Então, a gente tem a permanência relativamente consistente em, assim, poucos anos, paciente de 2020 até 2022, só que é isso, são 3 anos de acompanhamento e passa. Exato. Sabe? Eu diria para você, eu apostaria também um pouco na prática clínica dos ambulatórios, e esses pacientes que permanecem são os pacientes gravíssimos. Então. Então, assim, realmente, eles não deixam de frequentar o serviço porque eles não têm outros locais para ir. Assim, existe essa questão, e aí precisa de tratamento. Agora, muitas vezes, esses leves ou mesmo os moderados, é aquela história, ele melhorou um pouquinho aqui, deixa eu tocar minha vida. Quando tiver uma crise, aí eu volto. Aí vem. E aí é difícil, porque essa questão de neurodesenvolvimento, né? Precisa de acompanhamento. Ele não é uma doença, ele está ao longo do desenvolvimento com desafios que vão, né, sendo diferentes em momentos da vida. E a gente realmente, isso que você fala faz todo sentido. A gente fez alguns, isso é interessante, porque todo mundo pede por intervenção, né? Você tem diagnóstico, mas intervenção. O que a gente fez já pesquisa de intervenção? Há 12 semanas. Adesão, a gente começava com 23 mães, a gente terminava com 5. Nossa. Então, assim, claro, por todas as limitações de chegar, tem outro filho, não tem quem fique com o filho, existem outras questões. Choveu, o metrô para, não dá, não chega, entendeu? Claro. Sim. Toda essa questão de acesso, disponibilidade, enfim. Mas, exatamente, isso é um desafio para as famílias, principalmente de baixa renda. Então, a gente vê mesmo famílias, vamos chamar aí, né, de média, de alta renda, começam a ter conflitos, né, nas intervenções, nesses processos, então, às vezes é mais fácil eu trocar equipe, é mais fácil eu pensar que não está dando certo e aí eu vou para outra coisa.
Então, Sim. é um desafio. Então, eu penso que faria sentido, por exemplo, trabalhar nessa questão de permanência. Eu não sei que tipo de política pública exatamente auxiliaria nisso. Talvez uma questão do transporte, talvez essa questão de não simplesmente acabar o tratamento do paciente, sabe, mas manter o acompanhamento. A gente discutiu isso há 2 semanas. Você pensa algo sobre isso? Olha, então, porque vendo aqui os dados, o que dá para perceber muito, por exemplo, eu prefiro não acreditar que tem um racismo institucional muito enraizado na rede de saúde. Pelo menos eu espero que não. Isso já é uma questão que eu tenho certeza que assim, já deve ser monitorado isso, já deve ter, não sei, espero que não seja isso. Mas dá para ver que, por exemplo, os pacientes pardos têm uma permanência muito menor. Pode ser, talvez, como você mesmo falou, uma questão de a gente sabe que tem uma desigualdade econômica baseada em etnia no Brasil. Tem uma desigualdade muito forte, muito grande. Talvez as pessoas tenham uma condição, em maior parte, não todas, claro, tenham uma condição financeira menor. E por isso tem uma dificuldade maior de manter o acesso aos atendimentos. Talvez elas não estão sendo negadas atendimentos simplesmente porque a pessoa tem um autismo um tanto mais leve, não é tão grave, digamos assim. Então, talvez, se for algo assim, faz sentido uma política como, por exemplo, financiar o transporte dessas pessoas. Assim, porque, querendo ou não, uma pessoa que tem um filho autista, uma pessoa que é autista, eu falo mesmo, né, você precisa ter um tratamento, você precisa ter um acompanhamento, você precisa de ajuda, não é uma coisa que tá, por mais que seja possível, a pessoa que tem um grau mais baixo de autismo, digamos assim, se adaptar à sociedade e conseguir viver bem, manter o emprego e tudo mais, as pessoas que não conseguem precisam muito de ajuda, precisam de acompanhamento constante, precisam de tratamento, precisam dessa permanência. Então, seria interessante isso. E para o caso de ser simplesmente essa questão de, melhorou um pouco, passa para o próximo, aí sinceramente, eu não teria, não sei muito o que fazer, porque por um lado, é importante você passar por bastante gente, você tem que disponibilizar o acesso para o Brasil inteiro. E assim, não tem tantos profissionais, realisticamente. Tem uma escassez de profissionais, não tem profissional bastante para atender o Brasil inteiro, de fato, toda a demanda de todas as pessoas autistas. Então, vamos lá. Pode ser essas questões que você apresenta, mas eu vou te dizer que tem um ponto muito importante para não continuidade. A gente não tem na rede para que eu estou sendo acompanhada? Para quê? Quais são os meus objetivos, os meus desafios? Falta, uma coisa é o diagnóstico, uma outra coisa é o início da intervenção. Mas e a continuidade da intervenção, trazendo objetivos recorrentes? Então, por exemplo, melhorei na comunicação, agora eu vou trabalhar as questões motoras. Teve uma coisa motora só que você falou? Sim. Eu vou te corrigir. Você falou assim, essa falta, você usou algum termo assim como uma falta de acessibilidade, eu não lembro. Você usou algo que dá a impressão que é como se fosse algo, sabe, que eu tenho uma dificuldade para caminhar, ou algo, não. Sim. O autismo, ele tem sim uma questão muito mais na sincronia, no movimento e no tempo de reação a respostas pelas questões sensório-motoras, então a gente afeta o motor. Sim. Então, questões mais direcionadas de andar, correr, escalar, vão ser ótimas. As questões, as dificuldades motoras vão ser envolvidas a ritmo, dançar, ter esportes coletivos, né? Justamente por essa questão. Mas isso era só uma observação. Então, assim, agora o meu objetivo é motor, agora o meu objetivo é sensorial, agora o meu objetivo é acadêmico. Isso a gente acaba fazendo no consultório particular, nesses acompanhamentos. Mas na rede, a gente até, inclusive, propôs exatamente avaliações de, vamos chamar de, não sei se é manutenção, mas avaliações constantes para redefinição de plano terapêutico, que é o famoso plano terapêutico singular da rede.
E aí, só para finalizar, que a gente já passou aqui acho que do tempo, mas a gente teve encontro com fóruns, né, com CAPSs, com Centros de Atendimento Psicossocial, são 34 CAPSs que a gente teve um encontro na sexta-feira, e é muito interessante como esse processo, eles já estão trabalhando e fazendo um trabalho incrível, inclusive baseado em evidência. Sim. Então, tem sim uma mudança, tem coisas muito positivas acontecendo, tem muitas coisas que a gente pode colaborar, sim. Eu estou mais otimista, eu acho que a gente tem toda uma questão aí com o SUS, cultural, mas eu sinto que isso vem mudando, eles estão muito mais abertos, enfim, a gente está conseguindo fazer algo mais horizontal, sabe? Não de baixo para cima também, quando a gente fala de universidade. Sim. Mas, Maia, eu queria finalizar, te parabenizar. Muito bom o seu trabalho, super importante para o direcionamento que a gente precisa e que você continue com nessa temática, trabalhando os dados para que nos ajude também nessas diretrizes. E aí, parabenizar aí o Ricardo, aí o Gabriel, e a você, a sua família, seus amigos, os seus gatos, que eu vi que te ajudam bastante. Parabéns, parabéns. Eu agradeço, de verdade. Muito bom, Joana, muito obrigado pelas considerações. Olha que legal, Maia, quando o trabalho é bom, o tempo passa, a gente nem percebe, um diálogo muito rico, né, muitas considerações. E agora sim, eu vou fazer uma fala muito breve, só para realmente te elogiar, que esse é um trabalho grande. Nós entendemos de todas as nuances que o DataSUS nos proporciona, né, quando foi falado de completude, qualidade dos dados, questão aí de preenchimento e todos os outros pontos aí que foram levantados. Realmente esse é um mundo que tem muitas coisas que dá para serem exploradas e muitos outros trabalhos podem sair desse. Você teve uma evolução muito legal, eu vi que a gente fez uma pré-banca outro dia, né, e muitos pontos que foram levantados ali, eu vi que você realmente conseguiu melhorar. E tecnicamente, nesse momento, eu não vou fazer nenhuma consideração, porque muitas coisas já foram colocadas, e eu acho que está tudo dentro do que foi pontuado. Realmente, o diálogo aí, o debate foi muito rico, e eu só tenho mesmo a te parabenizar, e também o professor Ricardo aí a oportunidade de estar um diálogo aí sempre próximo, conversando, né? Esse é um trabalho muito, muito importante, muito interessante. Obrigado aí, professor. Quer dar uma palavrinha também, professor? Quero. No interesse do tempo, eu vou só explicar como funciona agora. Depois, no final, se você passar, Maia, aí eu falo o que eu acho de você. Isso foi uma brincadeira, lógico, enfim. Agora, senhores, todos serão expulsos dessa sala que estamos, inclusive eu vou parar a gravação, eu vou parar a transmissão ao vivo, e tem 2 espectadores ainda ao vivo. Aí, você guarda o link aí, por favor, tá? Ok. Você vai voltar na salinha. Eu vou te mandar